Namastê. A maior parte dos problemas do coração são causados por sedentarismo, por obesidade, por estresse ou pelo cigarro. Essas quatro coisas, por incrível que pareça, são trabalhadas quando você trabalha o seu chakra do coração. Ou seja, você passa a se relacionar diferente com essas quatro coisas e com isso você passa a agredir menos o seu coração físico, né? O sedentarismo, porque o chakra do coração te deixa mais dinâmico, né? Te deixa mais energizado. Se ele rege a respiração e o pulmão, é natural que você fique mais dinâmico, né? O estresse, né? Porque o chakra do coração ele te dá uma capacidade de lidar com multitarefas, digamos assim. A gente sabe que as mulheres são mais emocionais, os homens costumam ser mais racionais, né? Generalizando, mas é uma realidade, né? E a gente vê que as mulheres têm uma capacidade de ir para o trabalho, depois chegar em casa e cuidar do filho e ainda lembrar né, do supermercado e ainda lidar com a cozinha, de lidar com uma multiplicidade de assuntos e sair mais inteira fisicamente, né? Isso porque ela está mais no coração. Quando você está no coração, você consegue dar uma qualidade de atenção tal àquilo que é essencial para você, que quando você passa para outra coisa, você não carrega aquele assunto junto com você. E isso diminui o seu estresse. Mas o chakra do coração, ele desenvolvido, ele quando começa a ser vivido na sua plenitude, ele ajuda até a pessoa a se livrar do vício do cigarro. Porque o vício do cigarro está ligado ao que a psicologia chama de oralidade. Né? O que é oralidade? Vocês já perceberam que o cigarro, geralmente, tradicionalmente, ele tem um filtrozinho marrom junto de um branco? E o que o cigarro faz? Quando você fuma, daquele biquinho marrom te entra uma coisa quente que te dá uma sensação de preenchimento por dentro. Igual era o leite materno. Não, no leite materno era assim também. Você puxava de um biquinho marronzinho uma coisa quente que te preenchia por dentro. Então, a busca do cigarro, independente se a pessoa começou a fumar por uma questão de socialização, porque ali no meio daquelas pessoas era bonito parecer, né, parecer adulto fumando, ou se fosse lá pelo que fosse, né? Independente se o vício da pessoa é emocional ou é físico, né? Se é por causa da nicotina que a pessoa sente falta, sente como é que se diz, carência da nicotina, sente síndrome de abstinência dela, ou se é emocional, ou se é por estresse, que a pessoa quando fuma sente uma calma um pouco maior, seja qual for a razão que levou a pessoa a fumar, a verdade é que isso está extremamente ligado à nossa necessidade do alimento materno, né? Seja o alimento da atenção, seja o alimento do leite, seja o alimento do preenchimento emocional. Então, quando o chakra do coração ele está entre os três chakras de baixo, que são chakras ligados à nossa infância, e os três chakras de cima, que são chakras ligados à realização da vida adulta no sentido último do que pode ser um adulto, né? Aquela pessoa que desenvolveu as suas potencialidades, né? Aquela semente que virou uma árvore, né? Aquela semente que deixou de ser uma árvore, passou a dar flor e passou a dar fruto, né? O chakra do coração é o chakra intermediário entre os de baixo e os de cima. Então ele está ligado a essa nossa capacidade de nos transformarmos em adulto, né? Ele nos dá a condição de o quê? Da gente preencher aquilo que estava mal resolvido da nossa primeira infância, né? Da gente pegar aquelas áreas que estavam até mesmo atrofiadas, né? Por falta de estímulo afetivo da infância e desenvolver essas partes da nossa psicologia e onde a gente estava criança, nos passarmos a adolescente, de adolescente a adulto, né? O chakra do coração, como a gente falou, é um chakra multitarefa, e adulto, no meu modo de ver, não é aquela pessoa que deixou de ser criança.
Adulto, para mim, é aquela pessoa que continua tendo a inocência da criança, que, como a gente falou, mora no fundo do chakra do coração, mas também tem o ânimo, a disposição, a curiosidade, a inquietude da adolescência e também tem a capacidade de elaboração do adulto, né? Ou seja, o adulto é aquele que soma qualidades e não aquele que joga qualidades antigas fora, nega qualidades anteriores para se transformar numa outra coisa desvinculada do anterior. Não. Adulto não é alguém dividido, adulto é alguém inteiro, é alguém que se você chegou ao seu potencial máximo, né, você tem que ter todas as suas qualidades. E isso é o chakra do coração. A gente vai ver isso nas nossas próximas meditações de uma maneira prática. A gente vai ver, experimentar exercícios que nos levam a viver isso progressivamente, né, cada vez mais na nossa vida cotidiana. Namastê, até a nossa próxima pílula.